Bom, primeiramente, bom dia. Obrigado, Henrique e Isabela, aí, pela oportunidade de estar com vocês aqui nesse evento. E, antes de mais nada, eu queria dizer que é uma grata satisfação participar aqui desse encontro. Quando chegou o convite aqui para nós, eu falo com todos vocês aqui do interior do estado de São Paulo, estou em Ribeirão Preto nesse atual momento, e eu acho que é educado da minha parte eu me apresentar, até para a gente poder trabalhar aqui, né, para poder saber como a gente trabalha essa situação aí de caso prático. Eu vou compartilhar minha tela para que a gente possa, digamos, me conhecer e eu também, vocês possam aí saber o que eu faço, o que eu deixo de fazer. Bom, pressuponho que todos estejam vendo a minha tela. Como o Henrique colocou, antes que vocês me perguntem, geralmente eu ouço muito isso em salas de pós-graduação, se eu só dou aula ou se eu também trabalho. É uma pergunta muito comum que eu acabo ouvindo quase que o tempo todo, se eu também trabalho além de dar aula. Então, eu gosto de separar a minha vida profissional de duas formas. Eu dou aula, eu sou docente, e eu também trabalho, eu sou consultor. Então, a melhor forma de me apresentar na parte de docência eu sou professor de pós-graduação hoje na Fundação Getúlio Vargas, e também sou convidado em outras instituições, como é o caso da Fundação USP Ribeirão Preto e também do PSEG da Exalc em Piracicaba. E, a parte disso, eu tenho aí eu sou sócio de uma empresa de consultoria chamada Marquestrate, que nós temos, nesse momento, nós temos, a nossa matriz está em Ribeirão Preto, e nós temos filiais em São Paulo e também em West Lafayette, Indiana, nos Estados Unidos. Hoje, a Marquestrate é uma das principais e maiores empresas do agronegócio mundial, em termos de consultoria. Nós temos uma proximidade muito forte com duas universidades, a primeira de Wageningen, na Holanda, e a segunda de Purdue, nos Estados Unidos. E a gente acaba integrando, digamos assim, uma rede de conhecimento no agro, de certa forma, acaba direcionando muito essa visão que, pelo menos, precisa ser considerada, que é esse novo momento que nós vivemos no mundo inteiro, onde você tem uma competitividade muito maior. Então, de certa maneira, essa é a minha atribuição profissional. A minha especialidade é estrutura de mercado, com foco em planejamento estratégico, e dentro dessa natureza, o que eu trouxe aqui para vocês é um caso prático, que foi uma primeira solicitação aí numa conversa com o Henrique, que é dentro de um evento como esse, de propriedade intelectual, de um evento como esse, que se preocupa, digamos, em defender, ou pelo menos de vir a valorar aquele produto que vocês acabaram desenvolvendo. A nossa preocupação, pelo menos na primeira passagem com o Henrique, foi de trazer um caso prático que nós vivemos no dia a dia. E aqui eu trago para vocês um projeto que, na verdade, ele chama-se Sou de Algodão. Esse é o caso que eu vou trabalhar com vocês. No primeiro momento, quando o Henrique conversou comigo, eu pensei em trazer um caso de uma empresa que eu tive a oportunidade de trabalhar em 2012, uma cooperativa no interior do estado da Bahia, numa cidade chamada, ela integra três cidades, chamada Canudos, Uauá e Curaçá, tem uma cooperativa chamada Coopercook. E essa Coopercook, naquele momento, a gente conseguiu ali, por meio de um selo de denominação de origem de produção, associado ao certificado Slow Food, nós conseguimos fazer com que aquele produto conseguisse não só ficar no mercado local, mas também ser exportado. Hoje, a Coopercook, por meio de uma marca Graveteiro, ela consegue colocar os produtos dela na Europa, principalmente na França, Itália e Suíça, por causa do paladar desse público com relação ao produto que é exportado. Inclusive, até naquela ocasião, o trabalho acabou rendendo um estudo de caso que foi publicado num Congresso Internacional de Agronegócio. Mas, nesses últimos dias, eu estive pensando para trazer um caso mais atual. E aqui eu trago para vocês o caso Sou de Algodão, que simplesmente ele está sendo desenvolvido, nós já estamos entrando já no 5º para o 6º ano, que visa principalmente promover a fibra natural do Brasil. Então, aqui eu acho importante eu mostrar para os senhores e para as senhoras como é que foi construído todo esse processo, porque aqui vai ficar muito claro, como foi colocado pelo Henrique, que não adianta apenas você ter uma boa ideia, de você ter, digamos, a propriedade em cima daquela ideia, se você não consegue remunerar aquela ideia, que é o gerar o negócio. Então, isso é a minha preocupação,
E eu gostaria que vocês ficassem muito à vontade de fazer a pergunta na hora que vocês acham que devem. Então, por exemplo, por mais que tenha um chat aqui, que vocês possam perguntar pelo chat, nem quase sempre eu vou conseguir ficar aqui olhando ou lendo, até porque, de repente, isso pode fazer com que eu distraia, né? Enquanto o homem, isso vai perder a minha atenção. Então, vocês fiquem à vontade, vocês podem abrir o microfone e fala, Zé, eu já dou uma brecada ali e já passo a palavra para a pergunta. Pode ser? Eu acho que fica muito mais atraente e muito mais produtivo. Bom, começando aqui, para poder falar do Sou do Algodão, esse caso, que ele é bem interessante, eu preciso recordar como é que ele teve origem, como é que ele foi construído. Uma das formas que aconteceu no ano de 2011 para 2012, portanto, notem que a gente está falando aí de há uma década, 2011, portanto, há 10 anos, nós fomos convidados, nós tivemos um convite da Abrapa, Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, para poder fazer uma análise da cotonicultura do Brasil. Ou seja, aqui eu tenho com vocês aqui um livro que foi gerado com um estudo, na qual a gente fez uma análise dos desafios da cadeia produtiva do algodão no Brasil. Então, naquele momento, esse estudo, quando nós desenvolvemos lá atrás, a gente acabou identificando que o Brasil estava perdendo, nos últimos anos, pelo menos nas últimas décadas, principalmente a partir da abertura comercial dos anos ali de 1990, deixa eu só colocar aqui numa tela para poder facilitar a nossa visualização, a gente percebeu que, por exemplo, o Brasil, a partir da desregulamentação da economia, o que a gente pode falar efetivamente que é a globalização dos mercados, a partir da década de 1990, para ser exato, a partir de 1991, quando você tem uma abertura comercial ou a globalização efetiva, né, sendo desdobrada a partir ali da queda do Muro de Berlim em 89, a abertura dos vários países, você tem uma entrada no Brasil de maneira muito forte de fibras sintéticas. E até então, o Brasil, que ele era um grande produtor de algodão, por mais que a gente produzisse e também comercializasse, nós começamos a perder mercado, principalmente a partir dos anos de 1990. E nesse momento, quando nós fomos fazer esse mapeamento e a codificação da cadeia do algodão no ano de 2011, nós identificamos, por meio de vários dados, a gente levantou números, tanto é que nós conseguimos mapear toda a cadeia produtiva, vou colocar aqui para os senhores verem, o tamanho da cadeia produtiva, o quanto que ele movimentou naquele ano, nós começamos a perceber, numa análise histórica, que o Brasil estava perdendo espaço para o algodão. O algodão brasileiro estava perdendo espaço para o produto sintético. E era muito curioso que, quando a gente começou a fazer análise de como que o algodão estava sendo trabalhado, a primeira coisa que chamou a atenção são os mercados do algodão naquele momento. Você tem aí muito associar o algodão à moda, né? A fazer roupas, vestimentas e coisa do tipo. E, na verdade, quando você observa o mercado do algodão, você tem ali dois mercados distintos, dois públicos distintos. Um público que é o público dos designers de moda casa. Então, o algodão ele está em vários produtos de casa. Então, a gente fala sofá, a gente fala aí de poltronas, você tem almofadas. Então, você tem o algodão, ele tem um grande peso na moda casa no Brasil. E, por outro lado, você tem também dois públicos ali com relação ao consumo em vestuário. Você tem um público masculino e você tem o público infantil. E nós, naquele momento, naquele estudo, nós percebemos que o público feminino, pela própria lógica de estar muito mais flutuante a moda, muito mais flutuante as estamparias de moda, o algodão não é tão interessante quanto o produto sintético, o fio sintético. Então, aqui duas coisas chamaram muito forte a nossa atenção. Num primeiro momento, a necessidade do Brasil tentar resgatar uma fibra natural, uma fibra que é genuína, digamos assim, aqui é uma característica do país, né, em termos de produção. Hoje o Brasil é o segundo maior produtor de algodão do mundo, e, em paralelo, a gente está perdendo espaço para a fibra sintética. E quando você olha a fibra sintética, você considera onde é que está o uso dela. E o público de moda, ou seja, a gente associa muito o algodão com o vestuário feminino que exige estamparia é muito mais propenso a utilizar produtos sintéticos, fios sintéticos, do que o masculino, do que o feminino, do que o infantil e também das modas casa, que acaba tendo aí, digamos, um uso muito maior da fibra natural.
Então, naquele momento, nós, no desdobramento de todo o projeto, nós chegamos ali a 3 pilares estratégicos. Ou seja, nós primeiro fizemos um estudo do mercado, um entendimento do mercado, para que ao final desse estudo de mercado a gente pudesse identificar o que deveria, o que poderia vir a ser feito. Então, a primeira coisa que nós identificamos foram 3 pilares fundamentais, sendo que o primeiro pilar era uma promoção do algodão do Brasil. E naquele momento, nós fizemos esse estudo no ano 2011, ele foi replicado novamente no ano de 2013, novamente em 2014, então estou colocando aqui 3 anos de trabalho, para que no ano de 2015, a Abrapa, que é a Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, juntamente com algumas outras entidades do setor, que eu vou estar colocando aqui para os senhores, resolveu investir no desenvolvimento do primeiro pilar identificado. Nós tínhamos um primeiro pilar que era a promoção do algodão, ou seja, promover o uso do algodão. O segundo pilar tinha muito a ver com a integração da cadeia de negócios, ou seja, você integrar todos os agentes envolvidos na confecção, na produção daquele produto, na confecção, na comercialização, onde você coloca não só a produtora agrícola, mas também você acaba colocando aí a agroindústria, né? Você tem indústria, tem tecelagem, você tem lojas que acabam colocando marcas, estilistas, ou seja, você tem uma série de atores. Então, a gente previa também a integração desses atores, a parte de negócio, e um terceiro pilar, que era o próprio critério de sustentabilidade em todas as suas vertentes, considerando não só a vertente ambiental, mas também a social e a econômica. Então, o caso que eu trago aqui para vocês, que é o Sou de Algodão, ele foi um projeto que foi desenvolvido a partir de 2015, com a proposta de fomentar o primeiro pilar do planejamento identificado, que era promover o algodão brasileiro. Então, o caso que eu trago, ele já tem 5 anos de história, estamos entrando no 6º em 2021. Primeira coisa importante aqui, né, que é importante, que é o que vem a ser esse Sou de Algodão, esse movimento. Na verdade, a proposta para que a gente pudesse evoluir com todo esse trabalho de fomentar o algodão no mercado internacional, colocando a marca Brasil, a marca Sou de Algodão no mundo inteiro, isso pressupunha fazer, primeiramente, uma integração de todos os agentes envolvidos no processo. Isso aqui é importante, porque hoje, quando a gente considera a nova realidade de governança corporativa, é fundamental cada um aqui ter a consciência de que a empresa também é corresponsável pela tua cadeia de suprimentos. Portanto, não adiantava nada eu, de repente, vir a investir numa determinada empresa ou numa determinada marca, se todos os agentes envolvidos na produção não estavam responsáveis pelo produto final que será entregue. Portanto, o Sou do Algodão, ele foi colocado desde o início como um movimento único para poder unir todos os agentes da cadeia produtiva. Então, você tem desde os produtores até a indústria têxtil, passando por todas as frentes para poder mostrar não só um uso consciente do produto, mas quando eu falo consciente, eu coloco consciente em cada etapa de produção. Aqui é muito interessante que quando a gente começou esse trabalho, foi fundamental você ter apoio de entidades e instituições. Por exemplo, nessa manhã eu tenho a oportunidade de estar aqui falando com cada um dos senhores, e uma coisa que nós notamos é a participação, não só de universidades, mas também de instituições, como é o caso aqui do INPE, por exemplo. Então, o que ocorre? Dentro desse projeto Sou do Algodão, nós tínhamos de um lado a Abrapa, que era a Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, que desde 2011 já vinha fazendo esse investimento no entendimento da cadeia, e tínhamos também o IBA, que é o Instituto Brasileiro do Algodão. É relevante colocar que nós, quando fomos procurados por essas duas instituições no ano de 2011, para fazer o estudo da cadeia produtiva aqui no Brasil, o Brasil estava num contencioso na Organização Mundial do Comércio com relação exatamente ao algodão dos Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje é o maior produtor de algodão do mundo e o Brasil é o segundo. E naquele momento nós já estávamos num atrito na OMC com os Estados Unidos, inclusive o próprio Estados Unidos tinha perdido esse embate com o Brasil naquele momento.
Então, a gente já estava vindo num contencioso internacional nos últimos anos, que apenas estava agravando a realidade que nós tínhamos. Você tinha, de um lado, uma realidade do Brasil de perda de competitividade e uso do algodão brasileiro, agravado por esse contencioso com os Estados Unidos, quando você pensa em termos de exportação, e tinha, por outro lado, a própria redução de uso da fibra natural em relação à fibra sintética. Então, notem que o cenário que nós tínhamos não era o dos melhores. E aqui, quando nós começamos esse movimento em 2015, nós tínhamos apoiadores de várias empresas, inclusive apoiadores institucionais. Como que era feito esse trabalho? Nós começamos inicialmente com o objetivo de, por meio da integração ou da união de todos os agentes produtivos, mostrar que o algodão, começamos, a gente fala de movimento, porque a proposta de movimento ela soa menos acadêmica. Como o Henrique colocou no início, né, dependendo do título que você coloca na pessoa, tem muito uma conotação acadêmica. Então, quando a gente fala cadeia produtiva, sistema agroindustrial, isso soa muito acadêmico e, de repente, para você integrar vários agentes, cada um deles com uma responsabilidade específica, nós definimos inicialmente uma linguagem que fosse comum a todos e que também estivesse ligado com a proposta do algodão. Então, nós passamos a chamar de movimento. Então, nós colocamos como se fosse uma proposta para trabalhar uma comunicação, que é o Sou de Algodão, onde a gente trabalharia esses três preceitos: a sustentabilidade, a rastreabilidade e a qualidade do produto. E a visão de futuro que nós tínhamos era para que nos anos seguintes, eu estou trazendo a visão inicial de 2015, para que nos anos seguintes a gente conseguisse entregar um propósito. Qual que era o propósito naquele momento? Um produto genuinamente brasileiro, que ainda que seja de produção agrícola, vamos colocar uma commodity, mas os processos de produção, considerando toda a rastreabilidade da origem do plantio até você ter o seu produto, seja numa vestimenta masculina, infantil, uma moda casa, ou até mesmo público feminino, que apesar de ter a flutuação de moda, você também tem condições de acessar esse público. Nós tínhamos a ideia de apresentar não só o critério de rastreabilidade para o usuário, até chegar àquele ponto, mas também gerar um valor agregado a todo o trabalho que era feito. Por isso que a visão de futuro que nós colocamos era um algodão brasileiro responsável. Por que isso? Porque há de considerar que hoje, com as novas mídias, principalmente aí a internet e as mídias sociais, você tem uma grande divulgação de dados que nem sempre são verdadeiros. Então, por exemplo, naquele momento, uma das informações que eram divulgadas é que para você fazer uso de uma calça jeans, ela tinha um consumo de 11 mil litros de água para ser produzida. Ou seja, você já tinha uma imagem, hoje você tinha uma situação na qual aquele produto, ainda que fosse de algodão, ele tinha um alto consumo de água, onde a fibra sintética poderia ser muito melhor, devido, digamos, não tanto volume de água a ser consumida. Ou seja, a gente tinha uma série de coisas para estar trabalhando, não só em termos de rastreabilidade do produto, todo o processo, mas também a qualidade e a rastreabilidade desse produto. Então, a sustentabilidade desse produto. Então, quando nós começamos todo esse trabalho, esse era o contexto que nós tínhamos naquele momento. Nós tínhamos que apenas 54% da indústria utilizava o algodão. 46% era o consumo das fibras naturais, das fibras sintéticas. Você tinha um comércio que era totalmente orientado para a pluma. Ou seja, era um mercado commodity, você não conseguia agregar valor. Você tinha, como eu disse ainda há pouco, uma perda de participação de mercado nos últimos 10 anos. O Brasil estava perdendo participação de mercado com algodão. Você tinha um varejo informal, que representava praticamente ali 40% de todo o varejo naquele instante, e é um varejo que prioriza o sintético, até porque ele, naquela comparação, ele acaba tendo alguns benefícios como aquisição, coisa que é de compra, comercialização. E a gente começou a perceber, por exemplo, uma série de outras situações que o que mais realmente complicava naquele momento tinha muito a ver com os investimentos do setor. O setor, nos últimos anos, tinha perdido muito investimento
para poder vir a desenvolver um produto já acabado para poder entregar, principalmente aí, um valor para o consumidor, considerando que o consumidor, naquele instante, com a própria abertura comercial, ele estava acessando, ele tinha acesso a produtos de várias marcas e, principalmente, de vários tipos de fios, em sua maioria sintético. Então, notem que esse era o contexto naquele instante. E aí nós começamos um primeiro trabalho para poder fazer essa valoração da marca do algodão brasileiro. Fizemos inicialmente uma percepção do público. Ou seja, foi um trabalho em que a gente queria saber o que o consumidor valorizava ou como que ele percebia, digamos, o algodão. Aqui notem que a gente tinha alguns critérios que foram colocados, como, por exemplo, duas coisas que me chamam, que são importantes. A primeira, a preocupação com relação aí uma economia circular. Ou seja, quando você tem uma cadeia, um sistema de produção, em que vários atores, vários agentes atuam numa lógica de cadeia de suprimentos, você tem uma economia que está girando, então você consegue agregar valor, principalmente na parte financeira dos agentes envolvidos. Essa é a primeira realidade que nós vimos que era importante, ou seja, valorizar essas pessoas. Mas essas pessoas, eu precisaria considerar a inclusão delas dentro de um processo sustentável. Então, aqui, notem que a gente começou a fazer uma pesquisa, e a Bayer, naquele momento, ela era um dos agentes de apoio, por isso, até que está aqui a fonte, e quando eu falo apoio, eu coloco o apoio financeiro, todo o projeto era coordenado e levantado aqui pela Marquestrate. Nós chegamos a alguns critérios que eram relevantes para poder ter a aproximação da marca que nós estávamos construindo, que era uma marca de algodão, para o algodão responsável brasileiro, para um público em todas as suas frentes, principalmente aqui no Brasil, no primeiro momento. Nós evoluímos também numa ação de benchmark internacional. É importante sempre, qualquer tipo de trabalho que vocês forem fazer nas empresas de vocês ou nos negócios de vocês, sempre começarem, num primeiro momento, com planejamento estratégico, levantar informação de mercado, porque a partir das informações você vai ter condições de olhar cenários e condições que você tem que estar atuando e considerando. Então, aqui, quando a gente fez aquele primeiro entendimento, de estabelecer a direção, depois nós fizemos uma pesquisa para poder perceber como que era a visão ou a percepção dos agentes e dos consumidores com o produto algodão. E aí, na sequência, fizemos um benchmarking como outros países trabalham produtos agroalimentares, ou nesse caso, um produto genuinamente agro, não está voltado só para, não é alimento, mas ele é um produto agro, é um produto de origem agrícola, como que o mundo trabalha produtos assim. E aqui nós temos, por exemplo, Cotton Incorporated, que é uma ação dos Estados Unidos que já vai fazer 50 anos, ou melhor, já tem 50 anos, 51 agora, que teve origem na década de 1970, e notem que eles conseguiram aumentar o consumo médio deles aí quase que 100% desse intervalo de tempo. Ou seja, o trabalho de construção de marca, ele é algo constante. Não dá para você começar a construção de uma marca hoje, fazer um trabalho nesse momento e deixar ele ficar em segundo plano. Então, o registro da propriedade intelectual, o jeito que você vai trabalhar, a marca que você vai vir a colocar no mercado, é uma parte. A outra parte é todo o trabalho que você tem que estar colocando a partir de então. Então, aqui a gente tem vários exemplos, por exemplo, dentro do agronegócio, nós temos aqui no Brasil o trabalho do Nelore Natural, que foi um programa realizado no início dos anos 2000 para poder comercializar o boi de capim aqui no Brasil, deu um salto naquele momento, mas posteriormente acabou ficando esquecido, não teve continuidade. Você tem, por exemplo, o Beba Leite nos Estados Unidos, que é aquele famoso bigodinho de leite que até hoje existe e faz com que o leite tenha um grande consumo. Aqui no Brasil, você teve um trabalho de entendimento dos benefícios da carne suína, né? Por exemplo, a carne suína, ela sempre foi associada como uma carne de muito teor de gordura, tanto que quando você ia, por exemplo, nos médicos, eles indicavam para você numa dieta, você pode comer frango, que é o mais magro, vamos por assim, depois carne bovina, e a carne suína é a mais gorda, vamos por dessa maneira. E, na verdade, isso não era, era um mito que já tinha sido construído e que foi necessário minimizar esse mito.
Tanto que aí é um outro projeto que eu tive a oportunidade de trabalhar junto à ABCS, que é a Associação Brasileira dos Criadores de Suínos, para poder fazer essa desmitificação. Tá? Então, vocês percebam que olhar produtos de origem agrícola, seja ele um alimento, seja ele uma fibra, ele passa não só por ações do Brasil, mas o mundo inteiro faz isso. E aqui um exemplo de benchmark nos Estados Unidos. E como que foi trabalhado o nosso plano estratégico para poder fazer essa marca do algodão brasileiro responsável sair do papel e efetivamente aumentar o share, aumentar esse movimento junto aos agentes das cadeias produtivas, como eu disse. Nós montamos o plano em 3 pilares naquele instante. Fizemos uma preocupação muito forte de promoção, o promocional, fizemos uma ação de negócios e um informacional. A partir dessas 3 pilares, as ações estão dentro delas. Então, por exemplo, quando eu vou trabalhar com iniciativas promocionais, eu tenho que considerar as redes sociais, relações públicas e publicidade e propaganda. Ou seja, aqui, de certa forma, eu estou promovendo. A promoção, como está colocada, ela prevê não só você citar benefícios, mas eu preciso considerar que o benefício só vai ser percebido se eu tiver esse segundo pilar de negócios muito bem definido. Porque eu tenho que trazer os agentes para próximo de mim. Não adianta eu só promover se eles não são remunerados. Então, você tem aí, por exemplo, as iniciativas de negócios, onde a gente entra com coleção anual, clube de negócios, workshop. E aqui está uma coisa muito importante. Nós conseguimos a participação do São Paulo Fashion Week de fazer uso e de incentivar o algodão a partir, digamos, de todo um trabalho realizado ali dentro. Foi muito interessante que, a partir desse momento, ou seja, as ações passaram a ser coordenadas para que a gente pudesse ampliar essa divulgação e essa construção de marca. E, por fim, a própria iniciativa de informação, onde as ações em universidades era fundamental, até porque dentro da universidade é que vai estar o público, ou que vai estar os formadores de opinião logo na sequência, não só durante a própria graduação, mas uma vez que eles saiam das universidades. Então, notem que esses eram os pilares que nós trabalhamos na construção dessa marca. O público-alvo, como eu disse ainda há pouco, era todos os agentes da cadeia produtiva, o universo de moda, que era fundamental, a indústria têxtil e o consumidor final. Então, notem que, de um lado, eu pego todos os agentes de produção, eu preciso colocar o critério de sustentabilidade, eu preciso ter a preocupação de integração para ter uma rastreabilidade daquele produto, de maneira que, no universo da moda, eles possam fazer uso dessas ideias e trabalhar, digamos aí, com um novo propósito de uma fibra genuinamente natural e uma fibra brasileira. E aqui tem algo muito importante. Notem que a preocupação com as oscilações que o mercado tinha em termos de comportamento estavam sendo considerados. E, por fim, a própria indústria têxtil, né, para poder vir a valorizar essas fibras, para poder levar esse produto para o consumidor final. Esse trabalho, a gente começou, lógico, aqui você tem cada uma das frentes, vocês percebem como é que a gente estava trabalhando, os critérios institucionais, a responsabilidade, a frente de moda, ou seja, notem que a marca, para você fazer uma construção de marca no mercado, você tem, além dos pilares e das ações, você tem uma organização de atividades que precisam ser levadas. Então, o que eu acho importante, que o Henrique colocou ainda há pouco, para nós fazermos negócios com os nossos produtos, com a nossa propriedade intelectual, nós não podemos pegar e sair fazendo. Nós temos que, primeiro, literalmente, afiar o nosso machado, planejar, ver o que vai ser feito, para só então cortar, para só então ir para a ação. Então, quando a gente começou a fazer isso, esses são os números atuais nesse momento. Nós temos, por exemplo, aqui algumas mídias sociais, nós temos já visitas, nós temos aí essa hashtag, tem essa hashtag aqui, o Sou de Algodão, que é muito utilizada. A gente tem relacionamentos hoje com jornalistas de moda, ou seja, num período de 5 para 6 anos, nós conseguimos construir uma rede de relacionamentos, tanto que, por exemplo, em eventos da moda, nós já participamos de 5 edições do São Paulo Fashion Week, com 6 desfiles como Sou de Algodão.
Inclusive, nós tivemos aí a participação do Ercovitch, né? Ele foi um dos embaixadores do Sol de Algodão, o que acabou fazendo com que a gente evoluísse muito. E aqui embaixo, vocês notem aqui do lado direito, no evento da moda, a moda pela água, guardiã da água desde 2019, nós conseguimos, se por um lado a gente estava trabalhando, se por um lado nós estávamos trabalhando a construção da marca, organizando agentes, trabalhando cada uma das frentes, por outro, nós nunca deixamos de fazer ações de, digamos, pesquisas de estudo para poder ver mitos que existiam e para poder desmistificar esses mitos de forma que a gente pudesse fazer o quê? Trabalhar a informação correta. E aqui nós conseguimos quebrar, por exemplo, o mito de que para produzir uma calça jeans são necessários 11 mil litros de água. Nós fizemos todo um estudo, todo um processo junto com instituições e nós chegamos ao número de 5.600 litros. 5.200 litros de água. Ou seja, menos da metade, menos de 50% do que era divulgado. O mercado trabalhava com uma ideia de 11 mil litros de água para fazer um jeans. E nós, por meio de todo o entendimento da cadeia, de toda a lógica de rastreabilidade e processos adequados, nós chegamos ao número de 5.200 litros de água. Ou seja, menos da metade do que era amplamente divulgado. Então, notem que a gente consegue, a partir desse momento, ter uma ampliação, não só de seguidores nas redes sociais, não só uma divulgação e participação de jornalistas e agentes de moda, nós conseguimos, lentamente, ter um processo de construção de parcerias com outras empresas. Por que isso? Para eu poder puxar a marca Sol de algodão no Brasil, considerando o algodão responsável, uma vez que esse mercado é B2C, ou seja, é uma marca voltada para o consumidor final, a gente começou a ter uma atração de empresas parceiras. Então, aqui nesse momento, só para que vocês possam ter ideia, nós começamos, o projeto começou em 2015, aí você leva 1 para 2 anos para poder começar a fazer atração de todo o trabalho. Em 2017, nós estávamos com 10 marcas parceiras, conseguimos 70 em 2018, 160 em 2019 e o ano passado fechamos em 397, um crescimento de mais de 150%. E o mais importante é que, nesse momento, nós estamos agora no dia 27 de janeiro, o número atualizado são 413 marcas parceiras que estão investindo no Sol de algodão, o que na prática significa que o uso da fibra natural está sendo priorizada principalmente por essas empresas. Então, os senhores imaginam uma Santista, Lojas Renner, você tem uma Coteminas, você tem aí a Luneri, você tem Vicunha. Ou seja, nós temos marcas que estão tracionando esse movimento esse que beneficia o quê? O consumidor, mas em contrapartida tem que ter toda uma preocupação de suprimentos, rastreabilidade, a preocupação com a cadeia de suprimentos com critério de sustentabilidade. Então, notem que o movimento ele vai trabalhar de maneira conjunta. Então, aqui, só para a gente poder colocar numa linha de tempo, olha só como que foi. Em 2015, nós começamos aquele primeiro processo com planejamento, que resgatou 3 projetos, 3 trabalhos de mapeamento e quantificação da cadeia produtiva do algodão. Né? Naquele momento, eu tive a oportunidade de trabalhar, de integrar todo o levantamento de dados e construção dos cenários. Em 2016, nós fizemos o lançamento desse movimento no São Paulo Fashion Week. Ou seja, a partir do momento, a gente marcou, como a gente pode chamar o marco zero, foi exatamente no centro da moda, considerando o São Paulo Fashion Week. A partir de 2017, a gente começou a estar presente também em eventos fora, como é o caso de Goiás. Notem aqui que a gente começou, os embaixadores nossos aqui, tem até a imagem, você tem o Alexandre Ercovitch, que dispensa comentários. Portanto, a partir do momento que você tem uma personalidade ligada ao mundo da moda, você consegue dar uma atração para aquele projeto, para aquela fibra, considerando a importância que ela vai ter e fazer com que a coisa realmente venha a acontecer.
As ativações em 2018, a gente começou, teve um evento Cotton Trip, em que a gente conseguiu levar jornalistas, estilistas, professores, para entender como que é feito o algodão, desde a etapa de plantio até você ter a fibra. Ou seja, todo o processo de entendimento. Inclusive, até a jornalista Lilian Passi, ela acabou trabalhando, ela foi uma das jornalistas que esteve conosco, e está conosco até o atual momento, exatamente para poder mostrar os benefícios e mostrar todo esse processo aí. Então, você tem aí uma série de coisas que vão acontecendo, até que nós chegamos, por exemplo, aqui, vamos pegar aqui 2018, 19 e 20, você tem participações no São Paulo Fashion Week com o estilista João Pimenta, que é um grande incentivador do movimento, ele faz muito uso, praticamente ele só utiliza a fibra natural no trabalho dele, e mais do que isso, a gente tem aí um avanço de mostrar, em relação às sintéticas, os benefícios e diferenças com relação à natural. Então, notem que essas ativações, passando aqui por desfiles, passando aqui por uma série de outros movimentos, notem que o tempo todo a nossa preocupação foi mostrar não só os critérios de produção, mas também a construção e desconstrução de mitos. Tinha mitos, vamos desconstruir e vamos colocar a informação correta. A marca, por mais que ela seja uma ótima ideia, por mais que você tenha a tua propriedade intelectual, você tenha um registro de um produto que você fala, ele realmente ele é viável, você precisa mostrar esse viável, essa ideia tem que ter desdobramento financeiro. E o desdobramento financeiro vai passar por intempéries de mercado, concorrência, N situações. Daí a relevância de você considerar todas essas frentes. Quando você pega e começa a ver as ativações, notem aqui todos os movimentos, a gente consegue chegar, por exemplo, em várias situações em que o consumidor ele começa, inclusive, a perceber, digamos, alguns benefícios. E aqui tem uma coisa muito curiosa. Você já deve ter ouvido falar do tal de bodas de algodão. Bodas de algodão é algo que a gente está começando a investir muito forte, bater muito forte, porque significa 2 anos de casamento. A pessoa tem 2 anos de casamento, disse que ela faz bodas de algodão. O que nós fizemos? Nós começamos, a partir de 2020, a enviar kits para casais que fizeram 2 anos de casamento. Aí vocês vão fazer a seguinte pergunta, mas quais casais seriam esses? São casais, abre aspas, famosos. São artistas, são pessoas que você sabe pela imprensa que fulano com ciclano estão fazendo 2 anos de casamento, 2 anos juntos. Então, a gente conseguiu montar em paralelo toda uma base de dados em que a gente sabe quais são as personalidades que estão somando 2 anos juntos, 2 anos de casamento, e aí nós mandamos para eles kits. E aí que vem o mais interessante. A gente começa a gerar mídia espontânea por personalidade. Você começa a ter uma construção de marca muito forte. Então, notem que a inteligência está em você organizar os dados e fazer uso dos melhores dados. Aqui em 2016, só para ver como que foi o primeiro momento, o manifesto que lançamos naquele ano, essa foi a primeira mensagem. Se o mundo é cada vez mais sintético, por que não ser cada vez mais algodão? Ou seja, nós não fomos conflitar com o mercado sintético. Ao contrário, a gente falou assim, tem um mercado sintético, por que não também considerar o natural? Por que não ser cada vez mais de algodão? E aqui a gente teve algumas campanhas, eu trago algumas peças para vocês. Notem que essas peças, naquele momento, começaram a ser divulgadas em várias frentes. Aí, em 2018, nós mudamos o manifesto, a proposta que era trabalhar um produto democrático, inclusivo e sustentável. Então, aqui seria trabalhar o algodão que está todas as causas, ou seja, ele está incluindo. Então, notem que a gente colocava os motes da campanha e todos esses motes eram trabalhados ao longo do ano e todos os momentos, todos os movimentos que você tinha, por exemplo, trabalhando ali festivais de moda ou apresentações de moda, informação de jornalistas que escrevem sobre moda. Eu preciso unir, eu preciso integrar todos esses diferentes agentes. E aí o posicionamento do ano passado foi um movimento de responsabilidade.
E, nesse caso, a gente conseguiu ter, por exemplo, alguns exemplos aqui de resultados que foram sendo gerados. Nós conseguimos cada vez mais crescer em mídias sociais. Nós começamos a ter um crescimento muito significativo, cada vez mais, ó, por exemplo, aqui, ó, processo de quarentena, olha só que coisa interessante. Ela era uma colunista dentro do blog Sou de Algodão, e ali nós começamos a fazer integração. O que acontece no mundo que eu tenho que estar trabalhando. Por quê? Porque eu não posso engessar uma marca. A marca, ela tem que flutuar conforme o mercado. As condições de mercado vão ditar, muitas vezes, situações que podem ser bem trabalhadas. Vamos colocar aqui, por exemplo, outros casos de mídia social, conteúdo. Tá? Eu estou só passando aqui para que os senhores possam dar uma olhada. Então, por exemplo, evento, meio ambiente, vamos considerar. Então, notem que quando você começa a trabalhar toda essa preocupação de comunicação, a base da comunicação é essencial para que uma marca seja rentável no mercado. Hoje, quando você pega e vai fazer uma marca, eu preciso saber que a construção dela tem que fazer uso de uma comunicação. Então, a ideia, o jeito como você trabalha, tem que estar muito alinhado com o que ocorre no mercado. Aqui, notem que as comunicações para a cadeia produtiva são bem específicas. A gente tem vários filmes, inclusive, se vocês entrarem no YouTube, os senhores vão encontrar vários deles. E o mais importante, a gente tem esse movimento Sou do Algodão, como eu disse há pouco, que é totalmente voltado para o mercado B2C, ou seja, consumidor final. E aí, a partir de 2020, nós começamos a investir numa outra estratégia em paralelo, que é o Cotton Brasil, que eu só vou citar, mas eu não vou aprofundar, que é uma estratégia de comunicação com o público internacional, principalmente o asiático. Ou seja, é uma relação B2B. Se o Sou de Algodão é foco B2C, estamos construindo e crescendo o uso da fibra natural no Brasil. Estamos conseguindo fazer isso. Nós estamos, nesse atual momento, levantando dados para ver quanto que nós crescemos nesse share nos últimos anos, e o fato é que a perda de share para a fibra sintética, que foi significativa na última década, felizmente nessa nós começamos a reverter. Nós começamos a aumentar o uso da fibra natural aqui no Brasil. E isso fez com que surgisse uma segunda preocupação a partir do ano passado, que nós começamos a trabalhar, portanto, é um case novo que eu trago aqui para vocês, uma informação nova, que é o Cotton Brasil, que é uma estratégia com o público B2B. Leia-se mercado internacional, principalmente o asiático, que vai fazer importação de produtos. E aqui no caso de algodão. E quem são os nossos concorrentes? Se na fibra natural, no mercado B2C, o concorrente era a fibra sintética, no mercado internacional, nesse público B2B, a nossa preocupação é com o algodão australiano e com o algodão dos Estados Unidos. Portanto, trata-se de uma estratégia de marca para poder crescer no mercado asiático, sabendo que nossos concorrentes são Austrália e Estados Unidos. Então, isso significa que a nossa estratégia ela precisa ser considerada. Hoje, como eu disse ainda há pouco, nós somos o segundo maior exportador de algodão. Nós somos aí hoje destino para mais de 62 países, mas o nosso objetivo é aumentar esses números que os senhores estão vendo. De que maneira? Por meio dessas iniciativas. Agora, com todo um processo que o Sou de Algodão conseguiu impor nos últimos 5 anos, de construir a rastreabilidade da cadeia produtiva, um critério de sustentabilidade e uma produção responsável, eu consigo mostrar para o mercado internacional que eu tenho o preceito de rastreabilidade daquele produto. Portanto, além de eu ter a qualidade, rastreabilidade, sustentabilidade, eu posso vir a estar trabalhando esses atributos para poder, finalmente, vir a trabalhar ou a conquistar o mercado internacional. Se nós tivéssemos começado o mercado internacional antes do Brasil, antes do local, nós não teríamos tido sucesso. Porque o mercado mundial pede o quê? Sustentabilidade, rastreabilidade do produto, qualidade do produto, atributos. Para eu poder ter isso, os agentes têm que estar trabalhando em sinergia. Durante 5 anos, nós conseguimos organizar os agentes. Eu falo 5 anos a partir de 2015.
mas desde o entendimento da cadeia em 2011, 12, 13, 14, que é entender o mercado, planejar o mercado, deu a direção e operacionalizar a direção a partir de 2015, foram 5 anos para que a gente pudesse ter uma cadeia de suprimentos consciente e um movimento com todos os atores, tanto da produção, com os até insumos, produção, até chegar ali no consumidor final, passando por intermediários de formação e opinião, como é o caso de moda, ou mesmo estilistas, agroindústrias, ou tecelagem, né? Então, o que acontece? Marcas, o que ocorre? Agora nós temos condições de competir no mercado internacional, porque nós vamos levar esse preceito de rastreabilidade e sustentabilidade aliado a atributos técnicos. Portanto, agora nós temos condições de vir a internacionalizar a nossa marca. Lembrem, ou pelo menos considerem que a inteligência do local ela vai ser levada para o internacional e, o mais importante, todo o trabalho ele visa exclusivamente criar marca Brasil para o algodão brasileiro. Ou seja, nós estamos saindo da lógica de pluma, indo para uma lógica de fibra. Essa lógica de fibra é uma fibra responsável, é uma fibra de produção de qualidade e que tem uma integração de sustentabilidade. Aqui estão os promotores desse movimento no atual momento. Nós temos a Apex, a Abrapa, e aqui eu gostaria de encerrar a minha apresentação, colocando que dentro de uma lógica desse congresso, aqui dessas aulas, vamos colocar assim, remotas, né, de maneira online, quando a gente trabalha de marca, é fundamental os senhores e as senhoras considerarem o seguinte: uma marca, um registro de uma propriedade, ela é uma parte do trabalho de vocês. Para que ela se torne viável, eu preciso entender o mercado, onde ela vai ser colocada e trabalhar todo esse mercado. Então, eu vou parar o compartilhamento da minha tela. E aqui, eu sei que o prazo está super apertado, mas eu gostaria de ficar à disposição do Henrique e dos demais profissionais que queiram fazer determinadas perguntas. Eu estou à disposição. Agradeço o tempo. Henrique, obrigado pela oportunidade. Zé Carlos, meu amigo, muito obrigado pela brilhante apresentação, muito nos acrescenta na nossa temática. Eu estava com um problema no áudio que eu tive que sair e voltar, eu perdi a lista, mas eu lembro que a querida amiga Patrícia Ferreira era a primeira inscrita. Então, vou pedir para ela assumir o microfone e fazer o questionamento dela. Obrigada, Henrique. Bom, parabéns, Zé. Adorei, aprendi muito com a tua explanação. Eu tenho, na verdade, são 4 perguntas, né? Vou tentar fazer assim numa ordem. Primeiro, assim, com relação, quando você fala do movimento Sou de Algodão, começa dizendo que é um movimento e que você faz vocês fizeram toda uma estratégia de pesquisa para criar esse movimento, integrar os agentes da cadeia, e aí depois você fala da marca. Eu queria entender primeiro se o Sou do Algodão foi protegido como marca, como um selo de controle de qualidade, e se ele é uma marca de qualidade, se é isso que faz com que os consumidores cheguem às empresas fornecedoras das matérias-primas, né? Seja o tecido ou a matéria-prima original. Eu queria entender como que a marca identifica os produtores e, dentro da cadeia, identifica, né, os agentes para o consumidor. Essa é a primeira, né? A segunda pergunta é com relação à própria estratégia da pesquisa que vocês fizeram. Achei muito interessante a questão da pesquisa sobre a cadeia. Eu queria entender um pouquinho mais de como essa pesquisa foi feita, esses levantamentos que vocês fizeram durante 3 anos seguidos, e como isso se converteu em ações efetivas para fazer a organização dos agentes, né? Entre o levantamento de dados e o que você fez. Se com os agentes, para integrá-los, você fez eventos, como é que você dialogou com eles, apresentou os dados da pesquisa, ou foram as organizações principais que juntaram os produtores da cadeia, e aí vocês puderam apresentar os resultados, assim, foi feito algum tipo de acordo ou indução de ação. E a última pergunta é sobre as patentes na área de algodão.
você podia falar um pouquinho como é que isso ajuda na estratégia. Desculpa a quantidade de perguntas aqui, espero que... Não, tranquilo, Patrícia. curiosa. Eu vou começar a responder pela segunda, vou para a primeira e vou para a última, que é a terceira, tá? Eu vou projetar aqui a minha tela novamente para que vocês possam ver. Aqui, o estudo, quando a gente foi fazer aquele trabalho, a gente teve que entender como que estava o tamanho do mercado de algodão. Então, o que nós fizemos? Esses dados aqui não existem, ou não existiam naquele momento. Nós tivemos que construir todo um método para poder saber como que era a movimentação de algodão no instante no país. Então, por exemplo, vou pegar aqui um caso, vou levar lá no final. Olhem aqui, por exemplo, como que era feito os cálculos, nós que criamos toda essa metodologia. Para eu saber a produção de pluma que o Brasil tinha naquele instante, eu tinha que saber a área plantada que eu tinha, quanto que era o rendimento de pluma por hectare, ou seja, aquilo que está, e como que era remunerado a pluma, que era reais por arroba. Para eu poder saber a área plantada, eu usei fonte Conab. Para eu poder saber o rendimento da pluma, eu fiz entrevista com empresas do setor. Que empresas são essas? Hoje, o Brasil, a própria cultura do algodão é uma das culturas mais caras. Hoje, você tem praticamente menos de 100 produtores de algodão no país, porque é uma cultura altamente tecnificada com alto custo por hectare. Então, ele limita, digamos, a entrada de pequenos. Não tem pequenos e médios, ou você é grande, é uma empresa, efetivamente tem que ser empresa, produtores, grandes produtores. E notem, e a gente tem a remuneração da pluma, a gente pega dados da Exalc e do Conab. Então, por exemplo, para eu poder saber o total movimentado de pluma naquele ano, nós consideramos a área plantada e multiplicamos pelo rendimento da pluma, dividimos por 15 para dar em arroba, para poder multiplicar o quê? Pela remuneração dela. E aí a gente chega a quanto movimentou de pluma. Notem que a gente considera todos os subprodutos. Porque o algodão, você tem fibra, você tem o caroço, você tem a torta de moagem, se você moe, vira óleo. Então, eu tenho que saber todos os produtos para saber o que estava de vantagem ou não. Então, mesma coisa a comercialização. Notem que todas essas premissas de cálculo aqui, que nós fizemos, elas não existiam. Nós que construímos. Até a lógica de tributos. Quando você pega e considera todos esses dados, foi que nós chegamos efetivamente nessa informação aqui. Eu peço desculpas por derrubá-la das pernas, mas olha só, todos esses dados, o saldo do comércio, ele acaba saindo, esses números, eles foram todos construídos a partir do quê? De dados oficiais, fontes oficiais, e também fontes primárias. Nós conversávamos com indústrias conversávamos primeiro com indústrias que vendem insumos para a produção do algodão. Então, você pega a Bayer, BASF, FMC, UPL, você vai dessas indústrias, para ver como que cada uma das indústrias enxerga o mercado em termos de oportunidade de negócio. Vai para produtores de algodão. São grandes, são poucos, você consegue ter uma conversa muito dirigida com eles. Pelo fato de você ter uma Brapa, que é a Associação dos Produtores, a Brapa conseguia fazer o meio de campo, dizendo, olha, Marca Estrat vai entrar em contato para poder fazer uma entrevista com você. A gente queria ouvir, fonte primária. Depois nós íamos para as indústrias, considerando aí as indústrias tecelagem, a primeira algodoeira, que é a que separa, depois olhava a tecelagem, mercado internacional, compradores. Assim foi que nós definimos o mercado para poder chegar, aqui eu estou mostrando exatamente o resultado do estudo, tá? Para poder chegar aqui, ó, todos os dados de produção, notem que é daquele ano. Ou seja, esses dados foram levantados com entrevistas primárias com todos os agentes do mercado. Foi um projeto, aqui a gente chega na proposta, naquele ano, uma agenda propositiva para a cultura do Brasil. Ou seja, a gente começou a entender, nesse primeiro momento, como o mercado estava, e começamos a entrar com algumas propostas que a gente precisaria vir a desenvolver. Notem aqui duas coisas. A primeira, esse estudo foi o primeiro naquele momento. Só que notem que o primeiro ponto de observação foi implantação de medidas de apoio à comercialização através de contratos de opções que garantam preço ao produtor e à indústria.
Essa foi a primeira resposta que a gente teve, mas a gente achou que isso passa obrigatoriamente por órgãos governamentais. Não, a gente não pode pensar em governo. É iniciativa privada. Como? Então, notem que esse é o primeiro estudo que foi feito em 2011. Quando vai para 12, 13, a gente já começa a rever o anterior e vai melhorando, até que quando chega em 14, chega nos pilares. Vamos investir numa marca país. E aí eu vou para a primeira pergunta sua, que é a marca Sou de Algodão. A marca Sou de Algodão, para que a gente pudesse fazer a própria construção da marca, como foi colocado logo no início aqui, a gente teve uma lógica de como que era a percepção do público. Como que o público, no caso, foi o consumidor final. O que o consumidor final, quando eu falo de algodão, o que ele pensa, o que ele considera? Simplesmente, ele acaba colocando para nós uma situação de que ele entende o algodão de um jeito, ele não é comprador, ele não é consumidor, mas eu consigo ter ali, digamos, atributos que a comunicação pode vir a considerar. E aí sim, você tem uma marca, que no caso é um logotipo, tem a logomarca, você registra a ideia e essa tem que ser registrada. Isso é uma primeira coisa importante. Você tem que ter o registro de marca, você tem que ter o registro do produto, ali no caso, aí você vai naquela terceira pergunta, que é da patente. Na verdade, a patente, nesse caso, ela não é um produto industrial. Então, a patente, se eu posso colocar, ela se limita exatamente na marca, no registro de marca do projeto. Por quê? Porque o projeto ganhando corpo, invariavelmente, você vai ter uma valorização dessa marca. Então, essa marca ela é de propriedade da Brapa, junto com o IBA, ou seja, uma propriedade dos dois. Nós somos apenas um agente que trabalha na construção dessa marca, no caso, no Brasil, e agora vamos começar uma segunda construção de marca no mercado mundial. Então, você tem um foco B2C aqui no Brasil, como eu coloquei, e um B2B agora com Coto Brasil, que é que nós vamos começar. Começamos em 2020, mas vamos crescer a partir de então, 2021. E aí nós temos metas, todo o trabalho nosso é com meta. Por quê? No mundo do negócio, aquilo que não mede, não existe. Ou seja, não adianta eu ter uma boa ideia, uma boa marca, ter registro, mas eu não tenho metas comerciais ou metas de público. Eu tenho que ter meta, porque a meta vai ver se o meu trabalho está sendo bem conduzido ou não. Espero ter respondido as perguntas, Fernanda. Não, é só uma dúvida, Zé, que você falou aí da marca. A minha pergunta era específico mesmo no tipo de marca. Então, é uma marca que são das associações, é uma marca como um selo de qualidade, né? E aí essa marca divulga, ela, na verdade, todas as pessoas que estão associadas, ou as empresas e os produtores associadas a essas organizações, tem a licença para uso da marca no seu produto. Então, se eu vou vender um tecido na minha indústria e eu digo que estou associada ali, eu posso estampar no meu produto a marca do Sou do Algodão, que me vincula ao movimento, né? Exato. Pelo que eu entendi, é isso. Exatamente. Hoje, para fins de curiosidade, nós temos 75% da produção nacional certificada pelo programa. Certificada, então, perfeito. Certificado. 75% hoje no Brasil, e esse número tem crescido. Então, se a gente considerar em 5 anos, 75% é significativo. Nós estamos tratando aí do maior produtor de algodão. Perfeito. E com relação às patentes, não era isso não, porque tem uma patente da Embrapa para o algodão colorido. Aí a minha dúvida era se vocês também associaram com as patentes na área da engenharia genética, do melhoramento vegetal. Eu acho que nem é uma engenharia genética, acho que é só um melhoramento vegetal do algodão colorido. O algodão não é branco. O algodão mesmo, a origem do algodão lá atrás, ele não é branco, ele é escuro. Ele foi sendo modificado para ser branco para facilitar o tingimento da indústria. E aí, quando você pega e fala assim, a Embrapa tem o algodão colorido, na verdade, já está voltando para o algodão que era lá atrás. Aí nós estamos falando aí da biotecnologia, no caso, em sementes, e aí sim, você tem processos biotecnológicos no caso, genotípico, né, a genotipagem daquele produto, para que ele possa vir entregar um fenotipo daquela cor, daquele jeito. Aí já entra uma lógica de biotecnologia, que não é a proposta aqui, né? Não é o foco que é marca, sendo que quando você pega e considera essa diferenciação de marca que você tem para o algodão brasileiro com relação ao algodão internacional, vamos pôr assim, você coloca uma marca do país
e não é a marca do produto, não é o processo de produção, no caso, que seria uma outra lógica que você me perguntou. Gente, devido ao avançar da hora, acho que só vai ter mais uma pergunta. Eu sei que a Cibele Silva está escrita, Dominica também. Dominica, ou o Alan ou o Wendel vão entrar em contato para levantar qualquer pergunta, que infelizmente a gente não vai ter tempo para a sua. Queria pedir para a Cibele assumir o áudio e fazer a nossa última pergunta devido ao avançar da hora. Tá ótimo. Bom, muito bom dia a todos. Obrigada pela oportunidade de perguntar. Parabéns, José Carlos. Eu sou do Ministério da Agricultura, trabalho na área de inovação e também fui da Embrapa anteriormente e vi esse projeto nascer lá atrás no lançamento do World Fashion Week, acho que de 2016. Vocês convocaram a Marta Medeiros, uma estilista do Nordeste, se eu não me engano. Então, eu fico muito feliz de ver que cresceu. Eu tinha duas perguntas, na verdade, até você abordou um pouco na anterior, né? A marca, pelo que eu conheci, ela é uma marca simples, assim, uma marca registrada, ela não é uma marca de certificação propriamente, ela não é uma marca coletiva, ela é uma marca que vocês registraram como selo simples, que atua como marca de conformidade. Então, o que eu queria saber dentro do projeto, se vocês têm alguma relação com certificadoras, com outras marcas de certificação que estejam trabalhando com essa parte da certificação da sustentabilidade da produção. Né? Você mencionou que a gente sabe que o algodão consome muita água e tal, então vocês têm alguma outra marca de certificação ou alguma certificadora por trás do projeto, dando suporte em relação a isso? Essa seria uma pergunta, como é que é a relação, né, da Abrapa, aí, no caso, com as marcas de certificação, com as certificadoras existentes, porque a marca em si, vocês estão, né, com a comunicação com o consumidor. E uma outra curiosidade, eu não sei se você mencionou muito sobre a questão da rastreabilidade, é se vocês usam alguma plataforma, alguma tecnologia específica de rastreabilidade do produto, né, desde a produção, né, como é um conjunto menor em relação a outras cadeias, talvez vocês tenham. Então, é mais isso. Como é que é a relação com as marcas de certificação existentes? Qual que é a marca que vocês usam? E se tem alguma tecnologia de rastreabilidade específica. E, mais uma vez, parabéns pelo avançado projeto. Sibeli, obrigado aí pela oportunidade. Legal saber que você teve lá no lançamento, lá nos idos de 2016. Agora, pegando primeiro a certificadora, sim, a gente precisa ter certificadoras, até porque a certificadora, ela respeita... Para a gente poder obter qualquer tipo de selo de rastreabilidade, você precisa ter processos que são aceitos, métodos que são aceitos, procedimentos para poder você vir a ter essa emissão, esse selo. Aí, nesse caso, você tem a Abrapa, junto com o IBA, né? A própria Abrapa, por ser uma associação de produtores, ela tem a possibilidade, já avançando na segunda pergunta, que é a de rastreabilidade, de como que está o próprio processo de produção. Então, nesse momento, a gente fizer uma separação, nós temos uma responsabilidade da marca Strat, onde nós somos corresponsáveis nessa função de construção de marca para o mercado, trabalhando com a estratégia, mas nós temos toda uma rede de suporte com empresas fundamentais, como aquelas que analisam a rastreabilidade dos insumos utilizados, da própria lógica de produção e distribuição, aí passa pela Abrapa, mas quando você pega e olha as empresas fornecedoras de insumos para a produção agrícola, você tem vários parceiros que são agentes que apoiam o projeto. Então, por exemplo, quando você pega e considera a Bayer é uma grande empresa que vende insumos para o cotonicultor. Portanto, a própria Bayer, pelo volume de venda, você já tem uma saída de quantos produtos vão ser utilizados em quais regiões. A partir do momento que você tem uma Abrapa, já tem a produção, ou seja, você consegue fazer o cruzamento de dados e esses dados são inseridos no sistema da Abrapa. Né? Nesse caso, eu não vou poder citar para você o nome de qual sistema que é utilizado pela Abrapa, né? Até por desconhecer qual que é o sistema específico, até porque eles têm um sistema deles que foi desenvolvido por eles, né? Aí tem os investimentos em TI e coisas do tipo, e tem as certificadoras, que são empresas parceiras, que são contratadas pela Abrapa, não é contratada pela Marquestrat, isso é importante. A Marquestrat é uma lua nesse satélite, nessa órbita toda. Então, você tem várias empresas parceiras, umas com responsabilidade de olhar a produção, certificar a produção e passar para a Abrapa como que está o processo. E nós temos a obrigação de ver como que estão esses processos para poder trabalhar a construção dessa marca já numa frente aí de
de mercado B2C, no caso, já se preocupando em levar todos esses benefícios construídos para trás, mas mostrar esses atributos para o consumidor, para o mercado. Espero ter respondido, Sibeli, a sua pergunta. Não, muito obrigado, perfeito. É só para ter essa visão de que o setor produtivo, então, eles estão se organizando, existem as certificações que eles seguem, eles têm as tecnologias, e o que a marca, digamos, simples faz é tangibilizar isso, né? Esse é o trabalho do projeto. Muito obrigada. Muito claro, obrigada. Isso é uma coisa importante que você colocou. Quando a gente pega uma Embrapa, eu tive a oportunidade de trabalhar com a Embrapa num projeto de ovinos e caprinos lá em Sobral, no interior do Ceará. Quando você pega e começa a pensar como que eu vou fazer um determinado produto, uma marca, eu não consigo fazer tudo sozinho. Então, eu tenho que ter empresas parceiras, tenho que ter agentes que vão somar esforços para fazer essa construção. Então, quais são as responsabilidades? E aí, o mais importante é você trabalhar em conjunto, cada um sabendo das responsabilidades e acreditar no projeto. Isso é o fundamental, para a gente não vir a ter troca no meio do projeto, que é sempre negativo. E só aproveitando também, vocês falaram do algodão colorido, ele é uma indicação de procedência, né, para vocês verem como todos os selos acabam convivendo. Ele é uma indicação de procedência, não tem patente diretamente relacionada, né, são variedades vegetais novas, tem a indicação de procedência lá da Paraíba. Então, tem uma estratégia aí por trás, né, do selo de algodão, que é bem interessante. Mas obrigado, pessoal. Bom dia. É muito legal. Eu conheci a produção lá em Campina Grande, na Paraíba, e só para poder fazer um paralelo com a Coopercook, que era o caso que eu queria ter apresentado, mas depois eu mudei de opinião. A Coopercook, ela só consegue colocar o produto dela no mercado internacional, porque ela tem, além dos selos slow food, mas o slow food consegue integrar a lógica de produtos regionais, ou produtos específicos de determinada indicação geográfica. E aí ela utiliza o umbu, que é uma planta nativa da caatinga. Então, a partir disso, tem inclusive até o próprio trabalho ali da Embrapa, quando a gente pensa em termos de processos da agricultura familiar, e tem outros agentes institucionais locais. Então, é fundamental essa participação de vários agentes. E aqui, Henrique, até para passar a palavra para ti, qualquer empresário, qualquer profissional que resolva trabalhar a marca, ela precisa sempre ter o apoio de instituições locais. E aqui no Brasil, felizmente, nós temos boas instituições que têm essa preocupação, tem profissionais com ótima índole para poder fazer um trabalho de construção. Aqui a gente citou a Embrapa, que é uma delas, mas tem o INPE, tem vários outros aí que poderia citar. Maravilha, muito obrigado, caro Zé Carlos, brilhante palestra, muito nos acrescentou. Vou então dar prosseguimento à nossa agenda de hoje. Estamos ligeiramente atrasados, mas também porque a gente começou um pouquinho mais tarde, você cumpriu o horário perfeitamente. Vou lhe passar a palavra para a despedida final, para a gente poder prosseguir, meu amigo. Se quiser fazer aí uma fala final da sua apresentação, o momento é agora. Opa, o áudio. Eu gostaria de agradecer a oportunidade e o espaço que me foi dado, e eu convido a todos vocês a, pelo menos, acompanhar ali nas mídias sociais o movimento Sou de Algodão, até porque eu gostei de uma pergunta que foi colocada, porque a gente está trabalhando em serviços mesmo. Isso é o mais importante. A gente sempre acha que marca tem que ser um produto, mas você pode fazer marca de serviços, de processos, e aqui o que a gente está fazendo é exatamente isso. Obrigado pelo tempo, Henrique, e em nome da marca Extrate e do projeto Sou de Algodão, agradeço o tempo e a oportunidade de mostrar para vocês esse projeto. Obrigado. Maravilha, o prazer foi nosso, muito obrigado.